Olá, mulheres queridas, aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas na jornada do livro, da leitura desse livro tão precioso, Despertar da Leoa, da Lisa Bevere, da editora Chara. Vamos juntas então para o áudio 26 hoje, vamos lá? Agora, para olhar para frente, precisaremos do entendimento de que as nossas escolhas atuais seguirão adiante. E, portanto, existem não apenas a percepção de olhar bem, mas a perspicácia de olhar adiante. Precisamos viver com a tentativa deliberada de ver através das circunstâncias ao nos aproximarmos dos cruzamentos da vida. Tenho uma motocicleta Ninja. Ela provavelmente não é o menor item ou o mais seguro que possuo. E para o meu marido se sinta confortável com o fato de eu dirigir algo tão perigoso, fizemos um curso de segurança em motocicleta. Eu era a única mulher do curso. Em nossas aulas, aprendemos que a maioria dos acidentes acontece nos cruzamentos. Não porque o motociclista está se comportando perigosamente, mas simplesmente porque os motoristas dos carros não os veem. Para evitar os acidentes, nos ensinaram um termo para nos lembrar de sermos proativos. See, olhe em inglês, que são as iniciais de procure, avalie e execute em inglês. Quando me aproximo de um cruzamento em minha moto, fico muito mais consciente da presença dos carros do que os motoristas da minha presença. Por essa união da minha consciência aumentada com a inconsciência relativa deles, entro no modo de busca. Olho para os carros que me cercam e observo que está falando ao telefone, quem está fazendo a volta, quem me notou e quem não me notou. E também observo as condições da estrada. O cascalho e a areia não são meus amigos. Pesquiso cada cruzamento em busca de problemas em potencial e caminhos para o outro lado. Quando a minha busca é completa, avalio as condições para determinar a melhor abordagem. Às vezes, quando John e eu estamos os dois de moto, ele vai primeiro, porque a moto dele é muito mais barulhenta e eles o ouvem chegando. Mas se o trânsito está atrás de nós, ele quer que eu vá primeiro, para que ele guarde as minhas costas. Então, depois que o plano foi elaborado, nós o executamos. Não enviamos mensagens duplas aos carros. Eu não sinalizo que vou para a esquerda e depois vou para a direita. Nós nos certificamos que as nossas intenções sejam tão claras quanto possamos comunicar a eles. Uma vez em movimento, estou consciente de outra lição que aprendi com a minha moto. Se você olhar para baixo, corre o risco de cair. Em uma motocicleta, como na vida, você precisa olhar para cima e através das curvas. Você concluirá a curva corretamente se mantiver os olhos em para onde está indo. Olhe para frente, em vez de para onde você esteve ou está. Olhe para o destino. Onde estamos atualmente não é o lugar para onde estamos indo. Há mais adiante de nós, mais alegria, mais perigo, mais Deus, mais mal, mais justiça, mais liberdade, mais poder, mais luz e mais esperança. Estamos verdadeiramente em um cruzamento entre a maneira como as coisas são e a maneira como elas serão ou deveriam ser. Isso significa que haverá muitos motoristas inconscientes navegando nesta vida ao nosso redor. Não é trabalho deles tomar cuidado conosco, nós é que devemos tomar cuidado com eles. Por fim, diga a verdade. Paulo disse que Isaías olhava para frente e dizia a verdade. Na vida de Isaías, as suas palavras nem sempre eram recebidas como verdade. De acordo com alguns historiadores, ele foi cerrado ao meio por dizer a verdade. A verdade não era popular, bem recebida pelas pessoas ou conveniente, mas Isaías não apenas a disse, ele viveu a verdade que via para o futuro. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João 4:23. Essa foi a oração de Jesus por nós. Faze-nos santos, consagrados com a tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. João 17:17. Se não soubermos o que é a verdade, então temos a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho para o entendimento de Jesus, que é a verdade. Existem aqueles que olharam para o alto e depois deixaram de olhar, e então se esconderam.
Existem aqueles que olharam em volta, mas ficaram sobrecarregados, porque nunca olhavam para o alto, então não fizeram nada. Existem aqueles que olharam para frente, mas deixaram de dizer a verdade. Então viveram uma mentira. E existem aqueles que disseram a verdade, mas nunca olharam em volta, de modo que a verdade não levou saúde a outros. Assim, mantendo a esperança de elevar o nível de exigência no capítulo seguinte, meu objetivo é escrever algumas maravilhas fantásticas para que possamos capturar e recapturar aspectos da força perdida. Não através do derramamento, mas através da visão. Por favor, nem por um instante imagine que o que eu compartilho com você nessas páginas foi apresentado de alguma forma estranha. Não foi assim. Essa mensagem me foi dada em uma revelação assombrosa. Essa é a minha tentativa, muito humana, de compartilhar com você uma revelação maior do que as minhas palavras limitadas podem explicar. Ter um entendimento iluminado é crucial em um mundo de loucas trevas. É verdade que aquilo que você contempla, você se torna. Precisamos permitir que uma visão interior e imagens de luz sobrepujem o que nos cerca. É hora de olharmos além do que é evidentemente óbvio e vislumbrarmos o que Deus está fazendo em meio à desesperança. Embora contemplemos as trevas, devemos declarar a luz. Com olhos do nosso entendimento, recuperaremos o deslumbramento com relação a quanto o nosso Deus é grandioso. Que Deus nos dê olhos para ver. À medida que a luz de Deus aumentar, creio que haverá um despertar profético divino. Deus nos dará olhos para ver o que Ele está fazendo, ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo e ousadia para falar a sua palavra com autoridade. À medida que esse despertar acontecer, as barreiras do coração humano desmoronarão. Espere e permita que Deus declare a sua maravilha no mais profundo do seu interior. A capacidade profética de capturar um vislumbre da visão de Deus é contemplar a sua maravilhosa e adquirir percepção. Sem essa visão, a vida é, na melhor das hipóteses, uma caminhada no escuro. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas enquanto atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Provérbios 29:18. Jesus não era esquisito, mas onde quer que fosse, Ele levava o assombro de Deus. Por quê? Ele só fazia o que via seu Pai fazer. Ele via simultaneamente a humanidade sofredora e a reação de seu Pai Santo a ela. Ele declarava luz e verdade para dissipar as trevas e as mentiras da religião que cegaram os olhos dos filhos de Deus e os separaram do Deus vivo. Outro termo para o profeta é vidente. Jesus via o que os outros ignoravam. Ele percebia os sofredores e os proscritos e tocava os impuros. Ele não apenas via as multidões, Jesus via pessoas. Ele via mais do que homens e mulheres, ele via indivíduos e corações. Jesus via a luz em meio às trevas e expunha as trevas que fingiam ser luz. Ele era a luz do mundo e agora você deve ser a portadora dessa luz. Apresente-se imaculados para o mundo como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Filipenses 2:15. Aí está, amadas, uma descrição da nossa caçada no escuro. Resplandecemos a luz dele e a levamos às trevas. Deixamos o mundo perdido e sofredor e ver as nossas vidas transformadas. Não nos escondemos das trevas, em vez disso nós a dissipamos. As trevas fogem da nossa presença. À medida que a luz se aproxima, a dimensão das sombras, descobrimos que as trevas deixaram para trás. Há muitos que estão escondidos em lugares escuros, esperando pela luz da libertação. É hora de caçarmos e resgatarmos todos os que ainda estão cativos e desesperados por uma mensagem de esperança.